Olá! Hoje eu vim falar com vocês sobre uma coisa muito importante, que é a consulta de retorno na oncologia, com o médico oncologista. O que eu, psicóloga, tenho a ver com isso para falar com vocês? Bom, eu tenho 15 anos de experiência acompanhando pacientes na oncologia e tenho para falar para vocês que a consulta de retorno é um dos momentos de maior ansiedade para alguém que esteve em tratamento oncológico ou que está. E por que isso? Porque é onde os exames serão abertos, as novas propostas serão desenhadas, onde vai ter a validação ou não de um tratamento que já está começando ou que já se encerrou. Então, algumas dicas são bem importantes nesse momento. A primeira dica que eu dou é com relação aos exames. É muito comum a gente receber o laudo, já abrir, querer ver, entender, ler sobre aquilo. Mas nem sempre somos habilitados e capacitados para compreender e interpretar da forma certa aqueles dados, aqueles números, enfim. Então, é sempre importante a gente deixar para abrir esses exames direto com o médico. O médico é habilitado para isso, o médico entende disso. O médico é capacitado e tem o direcionamento certo para tudo isso. Embora a curiosidade é grande e o Google tem um monte de função para ajudar a gente, ele também pode atrapalhar e pode alimentar fantasias e trazer informações erradas ou distorcidas sobre uma questão que pode ser mais simples do que se parece, ou que pode ser até esperada para alguma situação. Então essa é a dica de ouro. Vamos abrir os documentos, os exames, durante a consulta com o médico, que é o médico escolhido por você, que você confia, que está cuidando da sua saúde, que está cuidando da sua vida. Então, por que não ele abrir o exame e ele te dar o parecer correto sobre os dados que aparecem ali? É difícil segurar a ansiedade? Com certeza. Acho que aí é o pulo do gato, né? Se segurar para isso. E aí, muito importante não ir sozinho nessa consulta. Até porque, quando a gente está sozinho e se a gente ouve uma palavra de impacto, isso é do ser humano, a gente fixa a nossa audição naquela palavra. E a gente esquece todo o resto. Todo o resto do que ser falado fica inaudível. Vocês já devem ter visto uma cena de filme assim, em que a pessoa fica paralisada, ouviu uma palavra só e pum, acabou. Como se todo o resto que está em volta não existisse. Então, duas pessoas é importante, porque se uma absorve uma parte, a outra pessoa pode absorver a outra parte da informação. E para compartilhar as dúvidas, trazer as certezas. Dica número 2, leve sempre anotadas suas dúvidas. As dúvidas não vão surgir na frente do médico. As dúvidas vão surgir no almoço de domingo, quando você se deitar na cama para dormir, quando você acordar de um sonho. Essas dúvidas vão estar aí, latentes nesse momento. Caderneta, bloco de notas, celular, o que for. Anota e leva essas dúvidas. Não fique com dúvidas. A gente não está aqui para ficar com dúvidas. A gente está aqui para esclarecer essas dúvidas. Então, isso é muito importante. Todas as consultas vão ser difíceis, porque todas as consultas vão gerar expectativas. E a gente quer respostas para essas expectativas como ser humano. É impossível não fazer um tratamento esperando uma resposta positiva. Essa é a nossa expectativa. Nem sempre vai ser positiva. Temos que ter esse dado de realidade e entender que, quando não for positiva, a gente vai ter que recalcular a rota, reavaliar a situação e pensar junto com o médico as possibilidades e encarar essas possibilidades. Numa reorganização mental, psíquica importantíssima e nunca sozinho. Com apoio sempre mais leve, mais seguro, mais consistente também. Então, é bom ir preparado para as duas questões. Pro deu certo, vamos seguir nesse caminho, ou não tá dando certo, vamos recalcular essa rota. Sempre vai ter pelo menos essas duas possibilidades.
mesmo diante de processo longo, consultas de retorno, consultas de monitoramento, consultas de acompanhamento de uma situação que já se foi. É sempre difícil voltar. Até porque quando a gente volta para esse ambiente, volta para esse médico, que for a cada 6 meses, que for a cada 1 ano, que for a cada 2 anos, tudo isso é revivido aqui, na nossa mente. A gente revive todo esse processo. A gente revive as dores, as incertezas, as angústias do tratamento oncológico. A gente revive até os sintomas. A gente revive até os efeitos colaterais. E isso é muito real. Eu conheço pessoas que depois de um tratamento oncológico não conseguiram mais frequentar a clínica onde fazia as aplicações de quimioterapia, porque quando passava na frente da clínica, lá na rua, sentia o cheiro da clínica. E isso dava náuseas, sem ter tomado quimioterapia, entende? A nossa mente vai além disso, né? Vai além do concreto, ela se recheia de fantasias, de memórias, e isso tudo volta nos momentos de medo, de angústia. Então, retornar numa consulta, estar em acompanhamento, mesmo que um acompanhamento com menos frequência, vai reativar isso também na gente, esses medos, essas incertezas e esses traumas vividos. Esse é um processo traumático, né, desse tratamento. Então é sempre importante anotar, não abrir exames antes e não sozinho. Vai com alguém da sua confiança, alguém que soma com você, não que divide e nem que tá ali para te diminuir, mas para te amparar, para te abraçar. E lembra que os processos psíquicos e mentais, especialmente diante de um tratamento intenso, longo e incerto, a gente não sabe se vai dar certo ou não, eles precisam de um cuidado especial. Muita gente ouviu falar que metade do tratamento oncológico é a cabeça. Não é a cabeça, né? São os pensamentos e como uma pessoa encara tudo isso, né? Se você consegue encarar dando novos significados e de uma forma mais leve, a sua chance de sucesso vai ser maior. Isso a ciência já provou pra gente. E a gente tem evidências disso, né? São processos bioquímicos importantíssimos que colaboram para um bom resultado e um bom desempenho até dos quimioterápicos no corpo, né, de quem está em tratamento. Então não hesite em procurar um acompanhamento. Se você pode fazer isso, se você pode fazer isso por você logo. Não espere chegar lá no fundo do poço. Dá para começar lá? Dá. Mas para subir do fundo do poço dá mais trabalho, né? Vamos começar do rasinho, que a gente não precisa ficar tão mal, para depois ter um grande trabalho para subir até a superfície.